hoje. Uma alegria imensa poder rever os irmãos, voltar aqui à igreja. É muito bom mesmo. Tiaguinho diz que dispensa apresentações, mas há alguns irmãos que eu não conheço, né? Não os conheci ainda, mas meu nome é Benhur. Como disse Tiago, tive o prazer de ser pastor aqui nessa igreja durante um tempo. Participei, inclusive, da organização, né? Estava aqui como seminarista ainda, e Deus me deu a alegria de aqui viver algumas fases da minha vida, né? Fui seminarista, depois fui pastor auxiliar, depois fui pastor titular. Meu filho nasceu aqui, então são muitas emoções. São muitas emoções, né? Mas é uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria, então, de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no texto do Evangelho de Mateus, capítulo... Mateus, abra sua Bíblia comigo lá. Nós vamos ver o capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 1 até o verso de número 11. Mateus 4, versículo 1 até o verso de número 11. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar comigo. Mateus 4, versículo 1 até o verso de número 11. Diz assim o texto: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aí, irmãos, vamos orar? Feche seus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome na manhã deste dia, nos alegrando, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos na sua palavra. Pedimos, ó Deus, que apesar de nós, o teu Espírito fale ao nosso coração nessa manhã, aplicando sua palavra em nós, para que assim sejamos transformados e conformados à imagem do nosso Senhor Jesus. É no nome dele, ó Deus bendito, do nosso Redentor, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, texto do Evangelho de Mateus, logo no início, falando a respeito da pessoa e do ministério do nosso Senhor Jesus, ele vai apresentar aqui, num primeiro momento, algumas informações a respeito de Cristo, e nós podemos dizer mais especificamente alguns testemunhos a respeito do Senhor Jesus. No capítulo de número 3, o que nós vemos é o testemunho de João Batista a respeito de Cristo. Olhando, inclusive, para o Evangelho de Marcos, nós vemos que há uma grande ênfase em Marcos em afirmar a identidade do Senhor Jesus, quem Ele é. Mateus não está fazendo nada diferente disso, ele está falando a respeito de Jesus e mostrando quem Ele é. E, sobretudo,
como está escrevendo para um público de judeus, mostrando que em Cristo as escrituras do Antigo Testamento estavam se cumprindo, ou seja, em Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias encontraram o seu cumprimento. E João Batista, embora seja um personagem do Novo Testamento, nós podemos dizer que ele é um profeta ainda da Antiga Aliança, sobre quem os profetas haviam falado. João não era o Messias, mas como o próprio texto bíblico diz, João veio para anunciar o Messias, para preparar o caminho do Messias. Ele é a figura do precursor. Eu sempre me lembro, quando penso nessa figura de João Batista, naquele filme Coração de Cavaleiro, não sei quantos aqui já viram, mas naquele filme, antes das batalhas que haviam, vinha a figura do arauto, que era aquele indivíduo que tinha a responsabilidade de anunciar o cavaleiro que vinha para a batalha. E João faz isso, ele é o arauto, ele é aquele que anuncia a chegada do rei, que veio para estabelecer o seu reino, e esse rei é o Senhor Jesus. Mas não temos aqui, irmãos, apenas o testemunho de João, que afirma que Jesus, ele é de fato o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas nós temos o testemunho da própria Trindade a respeito de quem é Jesus. E logo em seguida, depois do testemunho de João, nós vemos este testemunho trinitário a respeito do Filho, tanto pelo Pai quanto pelo Espírito. E aqui o Senhor Jesus, no momento então em que ele é batizado, o texto bíblico diz que se ouve uma voz do céu, e o céu como se abrindo então, desce o Espírito como uma pomba, e o Pai mesmo é quem diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. O batismo de Jesus, ele é, sem dúvidas, um evento muito importante no início do seu ministério, por algumas razões. O primeiro deles, nós mencionamos aqui, que é o fato de termos um testemunho a respeito da sua pessoa, quem ele é. Ele é o Filho amado de Deus, em quem o Senhor tem prazer, em quem ele se compraz. Mas também é um momento onde o Senhor Jesus está sendo preparado para o exercício do seu ministério. Jesus não é batizado aqui como nós somos, mas ele é batizado semelhante ao que acontecia com os sacerdotes da Antiga Aliança, que eram ungidos, e a sua unção era a preparação para o exercício da sua função sacerdotal. O batismo de Jesus, ele equivale à unção sacerdotal no Antigo Testamento. Jesus, então, está sendo preparado para o seu ministério, ele está sendo ungido e preparado para o seu ministério. E o evento que vem logo a seguir, que é o texto que nós lemos, que fala a respeito da tentação de Jesus, também é um evento preparatório, né? O Senhor Jesus, ele está sendo preparado para o seu ministério, e ele é preparado não apenas quando ungido no seu batismo, mas também quando é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E então, irmãos, é o texto que nós temos diante de nós. O Senhor Jesus, depois de ter sido ungido para o exercício do seu ofício sacerdotal, o Senhor Jesus, ele é aquele em quem se cumpre tanto a figura do sacerdote do Antigo Testamento, do rei do Antigo Testamento ou do profeta do Antigo Testamento. Mas aqui nós vemos esse preparo não apenas na unção, mas agora na sua provação ou na sua tentação, como o texto bíblico vai dizer. E, obviamente, há um paralelo que nós podemos perceber aqui entre Jesus e Israel no Antigo Testamento. E esse paralelo nós vamos ver ao longo de toda essa passagem, sobretudo nas citações que o próprio Jesus faz do Antigo Testamento. Não apenas para mostrar que as Escrituras se cumprem nele,
mas para mostrar, irmãos, que em tudo aquilo que Israel falhou, o Senhor Jesus foi vitorioso. Esse paralelo fica claro para nós, desde o primeiro ou do segundo versículo, onde o texto diz: e depois de e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, fazendo aqui uma relação com os 40 anos em que Israel peregrinou no deserto, depois de ter sido liberto do cativeiro egípcio. Mas no versículo de número 3, então, a passagem nos mostra que aparece aqui a figura do tentador, a figura de Satanás, que se aproxima de Jesus e então lhe diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus então responde. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus está aqui fazendo claramente uma referência ao texto do Antigo Testamento e mais especialmente ao texto de Deuteronômio. Abra sua Bíblia comigo nessa passagem, Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8, nós vamos ler desde o versículo de número 1, onde o texto diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto, irmãos, fazendo referência à peregrinação de Israel no deserto e, mais especificamente, à providência, ao cuidado de Deus com a nação durante o tempo da sua peregrinação. Nós vemos aqui no versículo 4 em diante como o Senhor foi providente, misericordioso, sustentando esse povo. Olha o verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O Senhor havia cuidado deles providencialmente, sustentando este povo durante toda a sua peregrinação, suprindo cada uma das suas necessidades. Mas o início do capítulo 8, versículo 1, o texto diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Israel falhou, irmãos, em cumprir a lei e obedecer ao Senhor. Deus havia dado a lei para o povo e nós podemos dizer que em momento algum o Senhor deu a lei no Antigo Testamento como meio por meio do qual o povo seria justificado. Inclusive, nós podemos ver que na libertação do cativeiro egípcio, o Senhor dá a lei depois de ter libertado o povo. Depois de ter libertado o povo. Mas ainda que a justificação deles não dependesse das obras da lei, há algumas bênçãos terrenas que o Senhor havia prometido a eles e que estavam condicionadas à sua obediência. E uma dessas bênçãos era justamente a entrada do povo na terra de Canaã. Mas o que nós sabemos é que aquela primeira geração que havia sido liberta do cativeiro egípcio pereceu no deserto, porque não ouviram a voz e a palavra do Senhor. Eles não ouviram e não atenderam aos mandamentos do Senhor. E por isso esse povo pereceu, mas o Senhor havia sido
providente para com eles, suprindo, inclusive, milagrosamente, a necessidade que eles tinham de alimento, cuidando deles e saciando, inclusive, a fome deles. Mas aquilo que o texto de Deuteronômio mesmo nos mostra, meus irmãos, é que o povo de Israel deveria reconhecer a total dependência que eles tinham de Deus. É isso que o Senhor está ensinando a eles, inclusive quando lhes dá um maná, uma submissão humilde à vontade de Deus e um reconhecimento humilde de que tudo aquilo de que eles precisavam, o Senhor é quem lhes daria. Nesse caso, irmãos, nós vemos aqui, de fato, o Senhor Jesus sendo provado. E perceba, como nós podemos ver no início do capítulo de número 4, é Deus quem leva ele para o deserto. O Senhor Jesus não vai para o deserto porque Satanás o leva para lá. É o próprio Espírito de Deus que leva o Senhor Jesus para o deserto para que ele seja provado. Deus é quem coloca o Senhor Jesus naquela situação de provação. O intuito do Senhor, obviamente, não é a reprovação de Cristo. Quem quer reprovar o Senhor Jesus no deserto é Satanás. Mas quem busca aprová-lo por meio da provação é o próprio Deus. E é assim que o Senhor faz conosco, meus irmãos. Muitas vezes, providenciando as provações, não para que sejamos reprovados, mas para que sejamos aprovados e para que nas provações possamos aprender a depender completamente do Senhor. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos sustenta. Quando o texto bíblico diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui a nós, a sua igreja, é que muito mais do que depender do nosso próprio esforço, muito mais do que depender do nosso próprio trabalho e das forças do nosso próprio braço, nós precisamos aprender a depender e a confiar nas promessas de Deus. Porque embora nós sejamos falhos, Ele não é. E aí a passagem então continua, e o texto diz que Satanás então leva à cidade santa e coloca então o Senhor Jesus sobre o pináculo do templo e lhe diz, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que é interessante, irmãos, é que aqui o Senhor Jesus havia, num primeiro momento, respondido a Satanás, a tentação de Satanás, mas com o próprio texto das Escrituras, mas agora o que nós vemos é que Satanás também usa a Escritura. A grande questão é que ele se vale do texto bíblico como os falsos profetas fazem hoje. Ou seja, distorcendo o texto das Escrituras. Porque Satanás vai fazer aqui uma citação do texto do Salmo 91. Salmo 91, versículo 11 ao 12. E o que ele faz aqui, ou o que ele diz aqui, é exatamente aquilo que está no texto bíblico. É exatamente aquilo que está no texto. A grande questão é que ele cita o texto, ainda que literalmente, fora de contexto, distorcendo assim o sentido da palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia lá no Salmo de número 91. Salmo de número 91. O texto diz assim, meus irmãos, Salmo de número 91, a citação aqui é basicamente do verso 11 e 12, mas eu gostaria de ler com os irmãos desde o primeiro versículo. O texto diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos, nós vemos aqui, especialmente no versículo 11 a 12, que Satanás faz a citação do texto, exatamente a citação do texto do Salmo de número 91. Mas há uma questão importante aqui, meus irmãos. O texto bíblico nos mostra que o Senhor há de livrar aqueles que estão em perigo. E mais especificamente, a passagem se refere ao livramento do rei fiel, aquele que sofre a oposição dos seus adversários e contra quem os seus adversários se levantam. Destes o Senhor livrará o rei fiel. Mas o que nós vemos aqui é que o Senhor está livrando aqueles que estão sob a ameaça dos seus adversários, mas não livrando aqueles que, de forma proposital, se colocam em uma situação de risco. E é nesse sentido que nós vemos Satanás distorcendo o texto das Escrituras, porque nós podemos, de fato, confiar na providência e no cuidado do Senhor. Quando os inimigos se levantarem contra nós, o Senhor há de nos livrar das suas mãos. Mas não há qualquer promessa das suas Escrituras de livramento quando, de forma proposital, nós nos colocarmos em uma situação de risco. E é sobre isso que o texto está dizendo. Para ilustrar, se você resolve pular de um avião sem paraquedas, porque você supostamente é alguém de fé, não espere livramento de Deus. O nome que nós podemos dar a isso é tentação. Você está tentando ao Senhor. É o outro ponto que nós vamos trabalhar aqui no texto. O texto, portanto, não fala, o texto do Salmo, de livramento para aqueles que de forma proposital se colocam em uma situação de risco, mas de livramento sobre aqueles que estão sobre ameaça dos seus inimigos. E então o Senhor Jesus vai responder a ele no versículo de número 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se o Senhor Jesus se lançasse dos montes e ordenasse então que os anjos o apanhassem, se valendo assim do texto do Salmo de número 91, aquilo que o Senhor estaria fazendo não seria demonstrar sua confiança no poder e na providência de Deus, mas simplesmente tentar ao Senhor. Não seria o livramento sobre alguém que está diante de uma ameaça, mas sobre alguém que de forma proposital se coloca numa situação de risco. Mas, irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele mais uma vez responde com as Escrituras. O texto de Deuteronômio que o Senhor Jesus vai citar aqui, Deuteronômio capítulo de número 6. Abra sua Bíblia lá comigo nesse texto. Deuteronômio capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 16. O texto diz: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. E aqui nós vemos uma referência ao texto de Êxodo, capítulo 17, verso 7. Abra sua Bíblia lá no texto de Êxodo, capítulo 17, verso 7. Êxodo 17, desde o versículo 1, o texto diz assim:
Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. O Senhor havia livrado o povo do cativeiro egípcio, mas agora, diante da adversidade, eles clamam contra Moisés e contra o Senhor, crendo que Deus os havia levado para o deserto para que eles morressem ali. E então o texto continua no versículo de número 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? E a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que fareis a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, esse texto de Êxodo capítulo de número 17, ele é um texto que nos impacta. O Senhor Jesus está aqui questionando ou refutando Satanás por meio das Escrituras, citando de forma direta o texto de Deuteronômio, mas de forma indireta o texto de Êxodo, porque o texto de Deuteronômio faz referência à tentação do povo de Israel no deserto, quando eles tiveram sede. E a passagem, irmãos, nos mostra que o final, o grande questionamento do povo hebreu era: Deus está no nosso meio ou não? Deus está no nosso meio ou não? Essa é a inclinação do nosso coração quando nós passamos por adversidades. A disposição do nosso coração, a inclinação do nosso coração é sempre a de questionar o cuidado e a providência de Deus. Eu me lembro que, quando houve o atentado do 11 de setembro, alguém entrevistando a filha do Billy Graham perguntou para ela onde é que estava Deus no meio daquilo tudo. E a resposta dela: Deus sempre esteve onde Ele está. Nós é que nos afastamos dele. Mas temos a tendência, irmãos, de achar que quando passamos por dificuldades, Deus está distante. Deus está distante. Isso mostra que no nosso coração nós somos algum tipo de deístas, né? O deísmo é um tipo de crença na existência de Deus que despreza a sua providência, ou seja, Deus criou todas as coisas, mas Ele não controla, Ele não dirige, Ele não governa todas as coisas. Muitas vezes, na prática, o que nós somos é deístas. Nós duvidamos do cuidado e da providência de Deus no nosso meio, sobretudo quando nós passamos por provações. Sobretudo quando nós passamos por provações. Mas o que esse texto está nos mostrando, meus irmãos, é que aquilo em que nós falhamos em reconhecer, que é o fato de que nas provações Deus não está distante, Ele está presente. E, na verdade, Ele é quem providencia a provação, não com o intuito de nos reprovar, mas com o intuito de nos aprovar, com o intuito de que sejamos aperfeiçoados, com o intuito de que sejamos santificados, com o intuito de que venhamos a amadurecer. Inclusive, irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, a passagem lá no texto de Hebreus vai dizer que o próprio Senhor Jesus, Ele aprendeu por meio das coisas que Ele teve de sofrer. Hebreus capítulo de número 5, versículo 8 a 9 diz isso. O Senhor Jesus
aprendeu por meio das coisas que ele teve de sofrer. Se o Senhor Jesus, meus irmãos, teve de passar pela escola do sofrimento, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Se ele teve de passar pela escola do sofrimento, quanto mais nós. Quanto mais nós. Portanto, nas adversidades e nas lutas, ao invés de questionarmos ao Senhor, o que devemos fazer é aprender a cada vez mais a depender dEle, a depender do Senhor, daquele que nos sustenta em todas as coisas e que no meio das provações nos livra da queda, nos livra da queda. Lembra do próprio apóstolo Paulo, dizendo que passou por cadeias, prisões, açoites, mas que de todas essas coisas Deus os havia livrado? E a pergunta é, como Deus o livrou se ele passou por tudo isso? A grande questão é, Deus o livrou de abandonar a fé. O Senhor o livrou da apostasia. E esse, irmãos, é o grande bem que nós recebemos da parte de Deus. Porque na vida nós podemos perder tudo, mas estamos certos de que o Senhor pode guardar o nosso coração. O Senhor pode guardar o nosso coração. De tentá-lo, de blasfemar contra ele, ou de cairmos na descrença. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos sustenta. Mas a passagem então diz, o texto diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É interessante porque o texto parece sugerir que Satanás está oferecendo algo que ele não tem, reinos, posses, autoridade. Mas Satanás, ele tem autoridade, uma autoridade limitada, evidentemente, um poder de atuação limitado. E quem limita o poder de Satanás é o próprio Deus. Deus é quem dá autoridade a Satanás e é Deus quem restringe a sua autoridade. Nós vemos isso claramente na vida de Jó. O Senhor havia dado a autoridade para ele tentar Jó, mas havia restringido a sua ação, impedindo que Satanás tirasse a sua vida. Mas há algum poder e há alguma autoridade que Satanás tem. Inclusive, no Evangelho de Lucas, o Evangelho paralelo aqui, quando o texto narra a tentação de Jesus, a passagem nos mostra que aquilo que Satanás está oferecendo para Jesus é a autoridade. Não apenas reinos ou poder, mas a autoridade. É isso que ele está oferecendo para o Senhor Jesus. E nós podemos dizer mais, o que Satanás está oferecendo para Jesus é glória, é glorificação. É isso que ele está oferecendo para Jesus. E a grande questão é que Satanás quer oferecer para Jesus glória sem a cruz. Glória sem a cruz. Irmão, isso aqui é teologia da prosperidade pura. Glória sem cruz. Glorificação sem sofrimento. O Senhor Jesus estava certo da sua missão, de que ele teria de morrer, mas de que, como recompensa pela sua obediência, ele então seria glorificado. É isso que o texto de Hebreus, capítulo de número 12, diz para nós. Que o Senhor Jesus, ele se submeteu e se sujeitou à ignomínia, à vergonha, à humilhação, ao vexame, por causa da promessa que lhe havia sido feita. E essa promessa era a promessa de glorificação. Ele seria glorificado, o Senhor Jesus seria exaltado, mas o caminho para a glória seria a cruz. O caminho para a glória seria a cruz. O que Satanás quer é oferecer a Jesus glória, mas sem cruz. Sem cruz. Irmãos, nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus, então, diante da tentação de Satanás, ele o responde. E aquilo que o Senhor Jesus vai responder a ele, no versículo de número 10, uma vez que Satanás lhe promete glória
sem cruz, se ele o adorasse, o Senhor Jesus então lhe responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Irmãos, nós vimos que aqui, assim como Israel falhou no Antigo Testamento em confiar no cuidado e na providência de Deus, assim como Israel havia falhado no Antigo Testamento em adorar apenas ao Senhor, ou diferente, na verdade, diferente de Israel, o Senhor Jesus confiou no cuidado e na providência de Deus, e o Senhor Jesus foi vitorioso quando não cometeu o pecado da idolatria, diferente do povo de Israel, da nação de Israel. Inclusive, meus irmãos, nós podemos dizer que a idolatria do povo foi uma das causas pelas quais aquela primeira geração não chegou a Canaã. E mais do que isso, a idolatria do povo foi a causa pela qual o povo que herdou a terra foi expulso de lá. Foi expulso de lá. Mas o Senhor Jesus, diferente de Israel, foi vitorioso. E agora o texto no versículo de número 11 conclui dizendo: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E é interessante, porque aquilo que Satanás tinha dito para o Senhor Jesus fazer, você se atira do monte e ordena que os anjos te guardem, agora eles então, voluntariamente, sem que o Senhor Jesus tivesse tentado a Deus, lhe sustentam e lhe preservam. Há muitas lições, irmãos, obviamente, que nós podemos aprender olhando para uma passagem como essa. E muito mais do que aprender que nós devemos citar a Bíblia quando nós passamos por dificuldades, essa passagem nos ensina algumas lições. Eu gostaria de dizer algumas delas. E a primeira delas, obviamente, é que na vida cristã, meus irmãos, nós estamos sujeitos a lutas e sofrimentos. Todos nós, todos nós. Se nós dessemos aqui a oportunidade para os irmãos compartilharem um pouco das suas lutas e das dificuldades pelas quais têm de passar, garanto que todos nós teríamos aqui uma boa história para contar. Isso não é diferente na vida de ninguém. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades. Mas de forma alguma, meus irmãos, isso é sinal de que o Senhor lhe abandonou. De forma alguma. De forma alguma nós devemos, assim como o povo de Israel, questionar: está o Senhor no nosso meio ou não? Mas diferente do povo, devemos aqui fazer como o próprio Senhor Jesus fez: confiar no cuidado e na providência de Deus, certos de que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, seja ela qual for. Nós devemos colocar a nossa esperança e o nosso coração no Senhor. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer, irmãos, é que as adversidades e as dificuldades pelas quais nós passamos, elas têm o propósito de nos aprovar. Deus não nos tenta, Ele nos prova. E a provação tem o intuito da aprovação e o aperfeiçoamento. Todos nós, se quisermos alcançar a maturidade, teremos de passar pelas adversidades. E se você nunca sofreu na vida, a chance de você ser alguém extremamente despreparado é muito grande. Todos nós passaremos por dificuldades. Não há amadurecimento emocional, espiritual, social. Não há amadurecimento se nós não passarmos por adversidades. A dor e as lutas são um meio muito especial, nós podemos dizer assim, por meio do qual o Senhor nos torna mais parecidos com Jesus, nos torna mais parecidos com Cristo. Se o Senhor Jesus teve de passar pela escola do sofrimento, quanto mais nós, irmãos. E nós devemos nos lembrar de que o Senhor Jesus nos convida para essa escola. Não é o que Ele diz? Quando nos chama a tomarmos a sua cruz e a segui-lo, é a isso que Ele nos convida.
Tome sua cruz, negue-se a si mesmo, então vem e me segue. O Senhor Jesus nos chama à disposição para o sofrimento pela causa do Evangelho. É claro que esse convite não é um convite ao masoquismo. Ninguém tem que ter prazer no sofrimento. Ninguém tem que se colocar em situação de risco. Mas o que o texto diz é que nós devemos nos dispor ao sofrimento pela causa de Cristo, se nós quisermos ser mais parecidos com Jesus. Mas a passagem continua, meus irmãos, e o texto, quero chamar a atenção aqui para o final da passagem, quando o Senhor Jesus, respondendo a Satanás, diz a ele, citando o texto das Escrituras, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmãos, nenhum de nós está imune ao pecado da idolatria. Todos nós estamos sujeitos a esse pecado. E talvez nós tenhamos a propensão de acreditar que não estamos sujeitos a esse pecado ou estamos imunes a ele porque não temos imagens nas nossas casas. Mas aquilo que nós aprendemos das Escrituras é que a idolatria, ela nasce no nosso coração. Ela nasce no nosso coração. E nós temos uma tendência muito grande de idolatrarmos o conforto, a prosperidade, o trabalho, o nosso esforço, a nós mesmos. Em momentos de luta, nós pensamos que aquele que pode nos livrar é o nosso próprio esforço. E talvez nesses momentos em que nós deveríamos aprender a depender ainda mais do Senhor, nós confiamos em nós mesmos e nas nossas próprias capacidades. Um exemplo que eu me lembro do texto das Escrituras é o texto narrado no livro do profeta Isaías, quando o Senhor diz a Acás que ele deveria pedir um sinal como evidência de que Deus o livraria da invasão do Império Sírio-Efraimita. E aquilo que o texto bíblico vai dizer é que Acás nega o sinal do Senhor. E ele usa um argumento aparentemente piedoso, quando ele diz assim, não vou pedir o sinal, não vou tentar a Deus. O argumento tem aparência de piedade. Mas a grande questão é que no livro do profeta Isaías, o que nós vemos é que Acás, ele prefere rejeitar o cuidado e a providência de Deus, ou mesmo o sinal que Deus havia prometido, e assim estabelecer uma aliança com o rei da Assíria, para que ele então pudesse se proteger da invasão do Império Sírio-Efraimita. Deus livra Acás e a nação de Israel da invasão do Império. Só que mais tarde, é justamente a Assíria, o povo com quem Acás fez aliança, é que Deus usa como instrumento para levar a nação cativa. Lendo um comentarista, citando esse texto, comentando sobre esse texto, ele diz assim, tudo aquilo em que nós colocamos a esperança do nosso coração, que não é Deus, uma hora volta para nos destruir. Acás colocou a esperança do seu coração, seu ídolo não era o Senhor, mas o rei da Assíria. E a consequência do seu pecado e da sua idolatria foi que aquele em quem ele confiou e colocou a esperança do seu coração foi o instrumento que Deus usou para puni-lo por conta do seu pecado. Tudo aquilo, irmãos, em que colocamos a esperança do nosso coração, que não o Senhor, se torna um ídolo. Mas o exemplo de Acás nos mostra que uma hora ele volta para nos destruir. Uma hora ele volta para nos destruir. Mas a última aplicação que eu gostaria de fazer, irmãos, olhando para essa passagem, é que o Senhor Jesus, diferente do povo de Israel, foi vitorioso na sua provação. Ele confiou no Senhor, ele não tentou a Deus, ele não adorou a outros ídolos. O Senhor Jesus foi vitorioso no deserto, em tudo aquilo em que Adão falhou no Éden e em tudo aquilo em que Israel falhou no deserto. E como nós podemos ver lá no texto de Hebreus, como
resultado da sua obediência, ainda que tendo passado pela humilhação e pela cruz, ele foi glorificado. Isso nos mostra, irmãos, que independente das dificuldades que tenhamos de passar, nós temos a segurança e a certeza de que aquele que sofreu em nosso lugar e que foi glorificado, tendo passado pela cruz, garante que todos nós, aqueles que estão introduzidos na vida de Cristo, ainda que tenham de passar por grandes lutas e provações nessa vida, a semelhança do Senhor Jesus, serão também glorificados. É por isso que nós podemos encerrar essa meditação nessa manhã, olhando para o texto de Hebreus, Hebreus capítulo de número 12. Abra sua Bíblia comigo lá nessa passagem. Versículo 1 até o versículo de número 3, onde o texto diz assim, lembrando que Hebreus é um texto escrito para um povo que estava sofrendo, um povo que era judeu, mas que haviam se convertido a Cristo, estavam lidando agora com a aprovação como uma grande novidade na sua vida, porque enquanto judeus viviam bem com Roma e principalmente com os seus familiares. Mas agora, uma vez que estavam em Cristo, passaram a ser perseguidos por causa da sua fé e estavam considerando abandonar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas o autor aos Hebreus, escrevendo a eles e os encorajando a perseverar, chamando a atenção deles para o fato de que eles não eram os primeiros a sofrerem pelo Evangelho, deveriam perseverar olhando para aquele que era o autor e consumador da fé deles. E aí então ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos para que possamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nesta manhã, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti e louvamos ao Senhor pelo Seu cuidado providencial conosco. O Senhor é quem nos sustenta e mesmo em meio às adversidades e às lutas, podemos, ó Deus, perceber o Seu cuidado, o sustento e a providência do Senhor, sustentando e suprindo cada uma das nossas necessidades. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque aprendemos com o Senhor Jesus a perseverar na Sua palavra e a confiarmos no Senhor, certos de que em Cristo e na vitória de Cristo, a semelhança do Senhor Jesus, nós também seremos glorificados um dia. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a perseverar, ainda que tenhamos de passar por grandes provações. É no nome de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.